Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Porquanto, tendo conhecido a Deus, os seres humanos, pouco ou muito, de alguma forma têm conhecimento sobre o Deus Criador e Revelador. O próprio Deus, desde o princípio, tem se dado a conhecer. Isso porque, de alguma maneira, ele vem ter contato com o ser humano. A Escritura diz que o Espírito de Deus vem testificar com o Espírito do homem, ensinando-lhe coisas importantes sobre o reino de Deus e a sua vontade. O próprio esplendor de toda a criação lança luzes reveladoras de que tudo isso não veio a existir por si mesma, mas que existe um planejador e executor no imenso programa de criação do universo e de todo o cosmo. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso também testifica de que, no ser humano, há uma conexão com a presença de Deus. Acima de tudo, o Messias de Deus é o Emanuel, isto é, Deus conosco. Portanto, Deus se revela por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mesmo tendo o conhecimento da existência do Deus Todo-Poderoso e conhecendo a sua vontade, não o glorificaram como Deus. Não reconheceram a sua grandeza, nem a ele deram a devida glória que ele merece. Desde o primeiro momento em que o Senhor fez o homem sobre a face da terra, que os seres humanos procuram se deslocar em outra direção e não em buscar do Deus Criador a sua majestosa presença. Ora, se o Senhor foi quem criou todas as coisas, ele tem o direito de exercer sua soberana vontade sobre toda a sua criação. Deus criou o homem e a mulher. Ele deu no princípio apenas um mandamento. E o homem com sua mulher não foram capazes de obedecer apenas a uma regra simples. Portanto, caíram, e com isso veio a rebelião humana. Assim sendo, o homem se tornou incrédulo, ateu, ímpio, porquanto
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tudo o que Deus criou e que os seres humanos podem ter acesso é justamente para que os homens sejam beneficiados com todos os favores divinos. No Jardim do Éden, por exemplo, não faltava nada para Adão e Eva. A bênção de Deus estava sobre eles. Todavia, em um ato de ingratidão, desobedeceram à vontade de Deus. E assim tem sido em toda a extensão da história dos seres humanos. O Senhor derrama continuamente os seus benefícios a todos e tem como resposta, infelizmente, a ingratidão dos homens. Porque em vez de reconhecerem de que tudo provém de Deus, agem ao contrário, atribuindo a outras fontes as bênçãos e os favores recebidos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Na verdade, ao longo da história da humanidade, aos poucos, o foco foi desviado e os homens, em atos sucessivos de rebelião, foram desvirtuando o discurso em atribuir aos falsos benfeitores os benefícios recebidos que vieram da parte do Criador. Com isso, a raça humana foi perdendo o contato com Deus, em dar lugar à alienação. Foram aos poucos dando as costas para o seu Criador, movidos pela rebelião e pela apostasia. Finalmente, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. As luzes acesas no coração dos seres humanos a respeito do conhecimento de Deus foram se apagando para dar lugar às trevas densas da incredulidade. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A única esperança é o homem crer na obra perfeita de redenção realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além do mais, o que Deus espera é que o homem exerça essa sua fé no Senhor Jesus, se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, dos seus erros, das suas iniquidades e aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Assim sendo, o plano da redenção pelo sacrifício de expiação que Cristo já realizou, posto em prática pela fé do ser humano, acende mais uma vez a luz da esperança na vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador.
Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog. Comentário expositivo do Novo Testamento.